Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Hoje é a Mariana Pinho. Eu acho a foto errada e editor. Não, você é burro, cara, que loucura. Coloca a foto certa, por favor. Juntamente com o professor Erix Vargas. Não, ainda a foto ainda está errada. Não, editor, coloca a foto certa que ainda está errada. E eu, Jason, Peguei vocês, enganei vocês pensaram que fosse outra pessoa. integrantes do PIBID, estamos trazendo para vocês esse vídeo explicando as teorias da origem da vida. Bom, o ser humano ele sempre buscou uma explicação para suas dúvidas em relação à origem da vida. Afinal, no passado, o questionamento sobre esse assunto intrigava muitas pessoas. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Com a busca das gerações passadas, surgiram teorias tentando explicar esse surgimento. Cada pensador estava expondo seu ponto de vista, aquilo que para ele seria a resposta de tal questão. Como vocês devem saber, a biologia atual ela trabalha com a seguinte tese: todo ser vivo provém de outro ser vivo pré-existente. Pô, não sabia. Vocês me falaram agora. Porém, até os cientistas chegarem a essa ideia atual, na qual é a mais aceita, um longo caminho foi percorrido. Muitas investigações e experiências foram feitas até ficar provado que só a vida gera vida. E para chegar a essa conclusão, vamos estudar as teorias de cada cientista a seguir. Teoria da geração espontânea. A teoria da abiogênese ou geração espontânea, ela se baseava na ideia de que os primeiros seres vivos originaram a partir de um ser inanimado, ou seja, de matéria bruta, sem vida. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Os defensores da época, como Aristóteles, diziam que haveria um princípio ativo presente em algumas matérias brutas, e esse princípio ele seria capaz de transformar uma matéria bruta em matéria viva. O princípio ativo estaria presente em determinadas coisas, como por exemplo se estivesse presente em alimentos consumidos pelo homem. Isso explicaria o surgimento de vermes no homem. Nesse caso, o açúcar seria o princípio ativo capaz de gerar os vermes. Ah, verme maldito! Estaria presente também nos restos de lixo, por isso apareceriam as larvas de insetos no lixo. Com o passar do tempo, a insatisfação com a teoria da biogênese, cientistas realizaram experiências que foram passo a passo desmistificando a teoria da biogênese. Veremos os principais cientistas e o que eles fizeram para provar que a vida não era gerada espontaneamente. Bom, Red em 1627 elaborou uma experiência a fim de testar essa teoria da abiogênese. A experiência ela seguiu os seguintes passos. Red colocou pedaços de carne em recipientes, mantendo um aberto, no caso recipiente 1, e o outro fechado, no caso do recipiente 2. Após alguns dias, ele conseguiu observar que moscas entravam e saíam do recipiente aberto, e que somente neste havia o desenvolvimento de larvas. Que nojo! Logo após, as larvas se tornaram moscas idênticas às que haviam pousado sobre a carne. Em contrapartida, não surgiram moscas no frasco fechado. Os resultados refutam a teoria da abiogênese nesse caso específico. Após isso, a teoria da abiogênese ela não foi mais considerada sem necessidade de outros experimentos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Ou será que não? Então, na verdade, mesmo com a repercussão do experimento de Red, a ideia da geração espontânea ainda era motivo de especulação. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. O uso crescente do microscópio e a descoberta de micro-organismos foram fatores para reforçar a teoria da abiogênese, uma vez que os seres são tão pequenos e tão simples que não era cabível ter capacidade de reprodução. A partir disso, o cientista Needham realizou o experimento cujos resultados corroboram com a teoria da abiogênese. Utilizando caldos nutritivos, com sucos de frutas e extrato de galinha, o cientista aqueceu um tubo de ensaio, esses sucos durante um tempo, e em seguida eles foram selados. A intenção do cientista era provocar a morte de organismos possivelmente existentes nos caldos, afinal o fechamento dos frascos destinava-se a impedir a contaminação de microscópios externos. Apesar disso, os tubos de ensaio, passados alguns dias, estavam turvos e cheios de micro-organismos, o que parecia demonstrar a verdade da geração espontânea. 2000 anos depois. O pesquisador Lázaro Spallanzani repetiu a experiência de Needham. A diferença consiste no tempo, sendo fervido os líquidos durante 1 hora, não se limitando a aquecê-los. Em seguida, os tubos foram fechados. Líquidos tratados dessa forma mantiveram-se estéreis, ou seja, sem vida.
Assim, Spallanzani demonstrou que os resultados de Needham não comprovam a geração espontânea, devido ao fato de aquecer por pouco tempo. Needham não havia destruído todos os micróbios existentes, dando-lhes a oportunidade de proliferar novamente. O experimento a seguir, realizado em 1860, de Louis Pasteur, contribuiu para reforçar de forma significativa a teoria da biogênese, embora muitos pesquisadores continuem adeptos à biogênese. O quê? Não acredito. Então, no experimento, uma substância nutritiva foi colocada no interior de um balão de vidro com pescoço longo. O pescoço do balão foi aquecido e alongado, formando um tubo fino e curvo. O balão com a substância nutritiva foi submetido à fervura. Após a fervura, ocorreu o esfriamento e a condensação da água no tubo. Isso ajuda a reter as partículas que poderiam contaminar a substância nutritiva. Mesmo depois de muito tempo, a substância nutritiva continua estéril. Ao quebrar-se o tubo, verifica-se que após algum tempo, a substância nutritiva contém micro-organismos, e segundo Pasteur, isso ocorre devido à falta de filtro na água formado no tubo. Assim, os micro-organismos já presentes no ar podem entrar no balão e contaminar a substância nutritiva. Na década de 1920, as teorias de Oparin e de Haldane tentaram explicar a origem da vida a partir de moléculas simples presentes na atmosfera, formando compostos orgânicos em condições especiais. A hipótese dos dois pesquisadores, elas ocorreram de forma independente. Coincidência? Acho que não! Análises de fósseis mostraram que os primeiros micro-organismos viveram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eram seres unicelulares extremamente simples, surgidos do que os cientistas chamam de sopa primordial. Mas como eles surgiram? Não sei. As teorias de Oparin e Haldane surgiram na tentativa de explicar essa questão. A ideia de ambos era de que a vida iniciou-se a partir de uma evolução química, na qual compostos inorgânicos combinaram-se e deram origem a moléculas orgânicas inicialmente simples, mas que com o tempo foram combinando-se e originaram moléculas mais complexas. Essa hipótese pode ser dividida em 3 momentos. 3. 1. Síntese prebiótica de moléculas orgânicas. Nessa primeira parte, as moléculas orgânicas eram formadas a partir de compostos inorgânicos. A atmosfera primitiva era formada por amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Tudo isso? Com a diminuição da temperatura, o vapor da água condensava-se e caía sobre a crosta terrestre, o que deu início ao ciclo de chuvas. Nesse período, as descargas elétricas eram fortes e, com a radiação, agiam sobre moléculas presentes na atmosfera, formando moléculas orgânicas. 2. Agregação de moléculas. Nessa fase, as moléculas formadas começaram a unir-se e originaram compostos cada vez mais complexos e com metabolismo primitivo. Quando a temperatura do planeta caiu ainda mais e as rochas resfriaram-se, os mares, lagos e oceanos começaram a formar-se e as substâncias lá presentes juntaram-se em estruturas maiores, dando origem aos chamados de coacervados. Eles tinham a capacidade de absorver substâncias no meio e transformá-las em seu interior. Eles também eram capazes de se reproduzir. 3. Evolução. Os organismos sofreram grandes modificações e seus aparatos bioquímicos tornaram semelhantes aos atuais. Bom, para finalizar, a experiência de Miller e de Urey foi uma experiência concebida para testar a hipótese de Oparin e de Haldane sobre a origem da vida. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Segundo o experimento, as condições na Terra primitiva favoreciam a ocorrência de reações químicas e transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. A proposta de realização do experimento partiu de Miller, com o projeto de doutorado a ser realizado sob orientação do Urey, que recebeu o Prêmio Nobel de Química por seu trabalho sobre isótopos dos elementos químicos. Os equipamentos utilizados. Foi utilizado um balão de vidro contendo água aquecida por uma fonte de calor que simulava os oceanos primitivos, aquecidos no interior quente da Terra. O vapor gerado se juntava a uma mistura de gases, metano, amônia, monóxido de carbono e hidrogênio, que simulava a atmosfera primitiva. 2 eletrodos ligados a uma fonte de alta tensão reproduziram as descargas elétricas da atmosfera-fonte, junto com a luz solar da radiação ultravioleta, necessárias para a ocorrência das reações químicas. A mistura era resfriada e se condensava para depois se juntar ao balão de água, simulando o ciclo de chuvas. Os resultados. Após uma semana de operação contínua, foi constatado de que 10 a 15% do carbono dos compostos inorgânicos iniciais estava agora formando moléculas orgânicas, sendo que 2% haviam formado aminoácidos. O experimento de Miller recebeu várias críticas. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não.
Eu sou realista, eu sei que não. É daqui pra pior, meu irmão. E uma delas era de que, sobre a ação da radiação solar, a amônia se transformaria em nitrogênio e hidrogênio. O N2 é o principal constituinte da atmosfera atual da Terra. E o H2, por ter baixo peso molecular, não fica retido por muito tempo na atmosfera da Terra, escapando da mesma. A atmosfera simulada na primeira versão do experimento de Miller era, portanto, inverossímil. Miller realizou uma segunda versão da sua experiência. Oh shit, here we go again. Dessa vez adicionando o N2 à mistura gasosa e reduzindo a amônia a quantidades mínimas. Dessa vez o processo produziu 10 aminoácidos. Mas afinal, qual é de fato a origem da vida? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e espero que tenham entendido. É uma notícia? Fala a fonte! Fala de onde veio! Fala de onde veio! Certo, então aqui estão as nossas referências. Até a próxima.